Oi, gente, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou a Nessa e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem especial porque chegamos à marca de 1000 inscritos nesse canal. Muito obrigada para todo mundo, que me acompanha, que curte, que comenta os vídeos, que realmente assiste, que gosta do meu conteúdo. Fico muito feliz, vocês não têm noção do quanto essa marca para mim é importante. 1000 pessoas me acompanhando, sabe? 1000 pessoas me acompanhando, isso é surreal, né? Enfim, para comemorar, eu resolvi fugir totalmente da minha TBR do mês, tá? Eu nem comecei a minha TBR do mês e eu vou ler uma trilogia em 24 horas. Se vou conseguir, é outra história. Vamos ver lá no final desse vlog. Mas a trilogia em questão é... Quarta Asa. Eu realmente espero que eu goste, tá? Vocês estão me prometendo, vocês me prometeram muito que essa trilogia vale a pena. E cá estou eu para fazer esse desafio, lendo essa trilogia, que na verdade não é uma trilogia, é uma série que vai sair os próximos livros, sabe-se lá Deus quando, mas os 3 publicados até o momento em 24 horas. Não vai ser aquele desafio que eu viro à noite e passo as 24 horas corridas lendo, porque eu não consigo, minha vida de CLT não permite, né? Então, eu vou marcar no Forest, tá? O tempo de leitura. Geralmente, eu costumo ler 1 ou 2 horas por dia e muitas vezes eu costumo ler durante o meu expediente no trabalho. Então, eu vou tentar marcar o tempo ali no Forest. Na verdade, não. Porque se eu estiver lendo no trabalho e eu for interrompida, eu não consigo interromper o Forest. Tá. Rebobina, não vou fazer dessa forma. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu cronômetro do celular e vou cronometrar durante a leitura. Então, quando bater as 24 horas... eu volto para conversar com vocês, para dizer para vocês se eu conseguir ler essa trilogia toda ou não, né? Mas vocês vão acompanhar aí durante esse vlog. Eu vou estar sempre atualizando vocês conforme as horas forem passando e o que eu vou achando aí da história. É um desafio, mas é um desafio leve, tá? Eu quero que seja leve. Eu quero muito terminar a trilogia em 24 horas, mas se eu não terminar, eu não vou me forçar ou vou ficar frustrada de alguma forma nem nada. É para ser um desafio leve. Então, assim, o X da questão é: conseguirei? Veremos. Bom, eu li um pouquinho, né? E aí, o que é que eu sei? A Violet, que é a nossa protagonista, ela estudou a vida dela inteira para ser uma escriba. E ela é forçada a entrar numa escola para cavaleiros de dragões. Pela própria mãe, inclusive, onde o lema basicamente ali é: você passa nessa escola ou você morre. Ela tem 20 anos e ela passou anos da vida dela estudando para ser escriba, igual o pai, né? Os irmãos dela, ela tem 2 irmãos que se tornaram cavaleiros, né? E se tornaram cavaleiros extremamente fortes, assim. A mãe dela é uma general, né? Então, quando a mãe dela meio que obriga ela a entrar nessa escola de cavaleiros, ela não tem muita opção. Só que, diferente dos irmãos dela, a Violet, ela é bem menor do que os irmãos, e até que outros alunos, né, dessa escola. Ela é frágil, ela tem algum problema que os seus ossos eles deslocam com facilidade. Então, assim, ela é muito frágil, né, que todos os outros ali que estão para entrar nessa escola, e consequentemente ela se torna um alvo fácil, né, um alvo ambulante ali. E aí, para se tornar uma cavaleira, ela precisa, né, passar por todo o processo lá de inscrição,
passar pelos desafios, enfim, mas ela também precisa se unir a um dragão. E os dragões, eles não costumam se unir a pessoas frágeis, né? Que basicamente é o que ela é. E como se já não fosse perigoso o suficiente, lá vai ter também o Xaden Rhysson, que é filho de do cara lá que acabou trazendo uma revolução, né? Uma pequena guerra ali pro reino e foi morto pela mãe da Violet. Ou seja, tem tudo pra odiá-la. Sim, basicamente é isso que eu sei da história. É uma leitura muito rápida, muito fluido, o ritmo é muito bom de leitura. Tô sentindo que tá passando assim bem rápido, porque os capítulos são gigantes, mas nem parece, porque realmente a escrita é muito rápida e tá me entretendo. Ponto, tá? Mas uma coisa em específico, não foi exatamente uma coisa que me incomodou, mas eu tive a sensação de já ter lido o que eu acabei de ler em Quarta Asa. Tem algumas ideias de outros livros, sabe? É como se a história não fosse tão original quanto eu achei que seria. Por exemplo, para entrar nessa escola, né, o primeiro desafio que ela tem é atravessar um parapeito que fica a não sei quantos metros de altura, que se você não conseguir passar, você cair, você morre, né? E isso me lembrou muito os desafios lá da Audácia de Divergente, né? Que eles precisam passar por certos desafios para poder entrar na Audácia. E tem coisas assim que são mortais mesmo, né? Para testar o aluno em si. E a atriz mesmo, a Violet, me lembra muito a atriz, porque toda essa ideia dela ser pequenininha, frágil, né? Provavelmente lá na frente a gente vai ver ela se tornando mais forte, mais fodona, mais, né? O próprio Xaden, o Xaden me lembra muito, o poder do Xaden é algo relacionado a sombras. Então o poder dele me lembrou muito Darkling, de Sombriossos. Até mesmo... Ai, eu não vou lembrar o nome dele, mas o mesmo vilão de A Vida Invisível de Ed LaRue, a própria Mia de Nevernight, sabe? Então assim, não é original. Ponto. Isso aí eu acho que ninguém vai discordar comigo, apesar de eu estar aqui correndo o risco de ser massacrada. Mas enfim, não é algo que me incomodou, não é isso. Eu só senti que eu já tinha lido o que eu acabei de ler novamente, sabe? E aí também tem uma questão com relação à política desse reino que me deixou com uma certa interrogação aqui, por enquanto, né? Mas eu acho que vai ser explicado conforme a narrativa for seguindo. E aí depois eu comento um pouquinho sobre, porque como eu não entendo muito, ainda não entendi muito bem a politicagem do reino, né? Ainda não tá, né? Não tá tanto nessa fase. Tá mais na fase dela passar pelos desafios para poder passar de ano e tal. Essas intrigazinhas entre ela e esse filho do cara, né? Da Revolução, da guerra e tal. Então, a questão política em si ainda não foi trazida com muito afinco. Então, eu não sei, talvez seja só por esse fato que ainda tô com interrogações com relação a isso. Mas enfim, vou continuar lendo e aí eu trago updates pra vocês. Eu estou doente, suspeita de dengue ou influenza. Fui na emergência hoje, tomei remédio, enfim. Também trouxe uma receita de 300 mil remédios pra tomar. E tô de atestado. E aí, eu tô com muita dor no corpo, muita dor. Eu tô com um pouco de febre agora, inclusive eu vou tomar um dipirona por conta dessa febre. Mas graças a Deus eu não tô tendo dores de cabeça. E por isso, cá estou eu lendo. Eu demorei pouco na emergência, foi até um atendimento rápido. Mas enquanto eu estava lá, né, acho que só demorou mais pra tomar o remédio mesmo. Porque, enfim, o atendimento não demorou. Mas o tempo que eu tava lá, eu tava lendo e eu tava cronometrando. E eu olhei, né? Além do tempo que eu passei lá, eu li bastante quando eu cheguei em casa também. Eu só parei realmente pra lavar e organizar a feira.
do mês, né, que a gente fez. Porque eu não posso me dar o prazer de estar doente, porque não tem minha mãe pra cuidar de mim e fazer tudo em casa. A vida de adulto. Mas enfim, fiz o que eu tinha que fazer e agora estou livre para ler novamente. Mas quero conversar com vocês, obviamente, né? Eu li mais ou menos 5 horas, assim, cronometradas. Pausadamente, tá? Eu não tô lendo direto. Mas eu vou ler bastante agora. Vai dar 9 horas, faltam 10 minutos para as 10, para as 9. Então, até eu conseguir aí, eu vou ler. Independente se eu adentrar a madrugada, se eu conseguir, né, ou não. Porque amanhã, terça-feira, eu não tenho aula. Então, se eu conseguir ler até de madrugada, eu vou ler. Porque, sinceramente, como que para de ler esse livro? Eu, eu realmente preciso parar com esse meu ranço por hypes. Eu tenho uma trava muito grande. Quando um livro entra num hype assim absurdo, a minha tendência é me afastar. E aí eu perco isso aqui, entendeu? Enfim, eu tô em 47%. Deixa eu. 42%. E, cara, já aconteceu tanta coisa, né? Eu nem sei exatamente qual foi a minha introdução para esse vlog, sobre os primeiros acontecimentos, mas ela chegou no dito, não é bem um torneio, né? Mas como é que fala, gente? Não sei. O momento em que ela precisa se unir a um dragão, né? E aí eles entram lá numa arena cheia de dragões e o dragão precisa escolhê-la, né? Não é só tipo, ai, quero esse, então esse é tipo um troféuzinho, sabe? O dragão precisa escolhê-la. E ela é escolhida não por um dragão, mas por 2 dragões. E mais, ela foi escolhida pelo dragão mais foda, o mais foda que tem. Aquele que não se unia a nenhum cavaleiro há 5 anos. E aí eu achei top, né? Já até imaginava, né? Quando ele é dito, né? Quando ele é sugerido como um dos dragões que estava disposto a se unir a um cavaleiro e tal, eu disse, esse vai ser dela, né? Esse vai ser da Violet, isso aí é bem previsível, fantasia, né? Tá. Se não fosse, aí eu diria, não foi previsível. Mas foi. O que não foi previsível foi o fato de que esse dragão fodão é o consorte do dragão fodão do arqui-inimigo dela. E os consortes, né, os dragões consortes, eles precisam ficar juntinhos. Ou seja, eles vão pra batalha juntos, eles precisam se proteger. Ou seja, os cavaleiros, seus cavaleiros respectivos, precisam se proteger também. Ou seja, essa vontade de um matar o outro precisa sumir, né, meu amor? Porque eles precisam se proteger, porque agora eles são cavaleiros de dragões consortes. Eu amei? Eu amei, porque é isso que vai fazer eles se ficarem mais próximos, né? E o casal acontecer. Já quero o casal acontecendo, já quero. Nossa Senhora. Eu tô amando que ela tem 20 anos, né? Os personagens têm essa faixa de idade. Então, vem uns pensamentos bem interessantes, né? Uns diálogos interessantes, adultos, né? Não é, não, a maioria das fantasias que a gente tem sempre tem esses personagens mais na adolescência ali. Embora algumas fantasias, por mais que os adolescentes sejam adolescentes, têm falas bastante adultas, né? E aí a gente classifica como mais 18, mas é problemático porque são adolescentes. E aqui não tem isso. E eu tô amando. Apenas amando. E aí eu vou continuar agora. Deu 9 horinhas. E vamos lá, vamos ver quanto tempo mais
pra terminar esse livro, 42%. Eu vou deixar aqui na tela a quantidade de tempo que eu já li, exatamente, né? Pra gente ir contando juntos. Tô amando a interação entre a Violet e o dragão dela. Não sei pronunciar o nome dele, gente. Mas é muito engraçado, porque, tipo, ele escuta os pensamentos dela, né? Então, ele fala na cabeça dela. E tudo que ela tá pensando, ele escuta também. Então, ele escuta ela falando mal dele, chamando ele de rabugento, e enfim. E aí, ele fica provocando ela, porque ela insiste em dizer que o rival dela lá, né, ela o odeia, né? Ele a irrita muito, que não sei o que, tarará. Aí ele começa a provocar ela, dizer que, ele irrita, né? É assim que você chama quando ele chega perto e seu coração acelera? Aí ela fica, ai, não começa. Gente, sério, eu tô amando, amando, amando a interação entre eles, porque ele é bem rabugento mesmo, né? E ela tá entre o Zion, é isso? Não sei se é Zion. Cadê? Enfim, o dirigente lá, que é o arqui-inimigo dela, e o melhor amigo, né? Na verdade, ela sempre foi apaixonadinha ali pelo melhor amigo, só que aí depois que ele beijou ela viu que não tinha mais encanto nenhum, porque na verdade ela já tá se apaixonando pelo arqui-inimigo dela, né? Então, e aí ela tá treinando, né, com o dragão dela e tal. E eles ficam nessa provocação que eu tô simplesmente amando, de verdade. Ela acabou de ser atacada por sete caras, pessoas, né, porque tinha mulheres também, que não se uniram a dragão nenhum, né, nenhum dragão escolheu. E aí, ela é um alvo, né? Porque além dela ter se unido ao dragão mais foda, né? Ela se uniu a 2 dragões, né? Então, assim. E aí, ela tava dormindo e ela foi atacada. E aí, o dragão dela lá, o fodão, conseguiu acordar ela. E ela meio que se defendeu. E o dragão conseguiu fazer com que o Xaden fosse até ela. E aconteceu uma coisa estranha, que eu não vou falar, né? Porque eu não sei se é um spoiler. Mas ela consegue sair dali, né? De um determinado ataque. Mas quando o Zedian aparece, mata todos os que sobraram. Na verdade, todos, né? Porque ela não consegue matar ninguém. Então, ela nem sequer tentou. Só que aí, eles estão indo agora, o Zayden tá levando ela para o dragão dela, né? Pra ela ficar mais segura, porque, enfim, não é seguro ela ficar no quarto dela. E aí ela tá conversando, né, durante o caminho, e aí ela fala assim, eu vou ler, né, pra vocês, porque eu achei engraçado, ao mesmo tempo que eu tô, meu Deus, querendo gritar de tão surtada que eu tô, porque meu casal tá aparecendo, né, enfim. Ela fala assim, e se você pensar em sugerir dormir comigo por segurança, a partir de agora, ele bufa. Não vou, não transo com meiranistas, nem quando eu era um, e muito menos com você. Tá, tu vai pagar a língua. Quem disse alguma coisa sobre transar? Eu rebato me amaldiçoando quando a dor nas costelas aumenta. Eu precisaria ser masoquista para transar com você e posso te garantir que não sou. Vai pagar a língua. Fantasiar com isso não conta. Ou seja, né, ela já fantasiou sobre isso. Enfim. Masoquista é, um canto da boca dele se levanta em um sorriso torto. Você não tem cara de quem faz carinho na manhã seguinte. Eu mesmo abro um sorriso. A não ser que você esteja procurando que eu te mate, preocupado que eu te mate enquanto você dorme. Enfim, gente. Eis aqui duas afirmações das quais eles vão se arrepender, né? Obviamente, a gente vai ter esse casal. A gente vai ter. E eu tô ansiosa por isso. De verdade.
Acabei. Esse final. Esse personagem que aparece no final. Como assim? Como assim? Meu Deus! Eu tô em choque. Em choque. Eu preciso estudar. Usar esse tempinho ocioso ocioso não, né? Que eu não tô trabalhando, pra estudar um pouquinho também. Mas eu só quero ler. Eu quero ir pra Chama de Ferro agora. Eu tô incrédula. No final, eu realmente estava certa em não confiar naquele Dem, né? Que é o melhor amigo o ex-melhor amigo da Violet. Algo me dizia que tinha alguma coisa ali, estava certa. Mano, eu tô chocada. Eu vou dar uma pausa agora só pra jantar mesmo. São jantar às 7 horas da noite já. Eu não costumo jantar às 7, né? Eu costumo jantar às 8h30, 9 horas. Por conta do trabalho, né? E aí minha rotina é basicamente essa. Mas eu já tô com fome. Então eu vou fazer alguma coisa pra jantar. E mais tarde eu faço um lanche, né? Aproveitar, né? Enquanto eu tô fazendo esse jantar. Pra assimilar o que eu li, né? Nesse final. Porque é necessário assimilar. Porque eu tô chocada. Apenas chocada. Eu não sei nem que nota. Na verdade, eu sei, gente. Favoritei esta merda desse livro. Essa desgraça. Meu Deus, que livro foi esse, minha gente? Por que eu demorei tanto pra ler? Eu não me conformo. Eu não me conformo. Enfim, já já eu volto pra falar sobre Chama de Ferro. Eu estou em 39% de Chama de Ferro. Eu li, acho que 16 horas, mais ou menos, não sei, vai estar aqui em algum lugar. Mas, antes de falar um pouquinho sobre o que eu tô achando de Chama de Ferro, eu preciso confessar pra vocês que eu meio que diminuí minha nota pra Quarta Asa. Porque depois do frenesi, né, do término ali do livro, que eu achei maravilhoso aquele final, realmente é maravilhoso, eu fui parar para analisar o contexto geral, né, de Quarta Asa, o universo em si. E aí eu diminui para 4 estrelas, porque realmente tem coisas que não fazem sentido e talvez a gente precise só ignorar para seguir, mas eu não consegui ignorar. Eu vou explicar. Primeiro de tudo, é tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido, a mudança de um tempo de capítulo para o outro é muito rápido, é questão de semanas, de meses, e eu entendo que essa rapidez talvez seja para forçar o leitor a entender que a Violet, ela tá mais forte, né? Tá mais... enfim, evoluiu de alguma forma, mas... o fato de ser muito rápido acaba não se tornando tão crível quanto poderia ser se fosse um pouco mais lenta essa explicação, né? Embora a gente saiba que de um capítulo para o outro, né, de um desafio para o outro, tem esse distanciamento aí de tempo, né, para ela ter essa evolução de fato, né, para poder chegar no próximo ano, ainda assim, para mim, eu sentia que eu tava perdendo alguma coisa. Sabe? Quando eu tava num capítulo e de repente era tipo 2 semanas depois e continuava a história. Enfim, é só um ponto assim, não é algo que me incomodou assim, gritantemente, mas você parando pra analisar, é muito, muito corrido. Outra coisa é sobre os poderes, né? Os sinetes que os cadetes acabam desenvolvendo depois que eles se unem aos dragões. E alguns sinetes, né, acabam sendo bem convenientes para a história, eles surgem bem
de uma forma conveniente para que tudo dê certo no final. Por exemplo, o sinete que a dragão, dragoa, dragão fêmea, o primeiro, né, primeiro poder que ela dá pra Violet, né, pra Andurna, né, Andurna dá pra Violet, é totalmente conveniente, é um poder maravilhoso, inclusive, apesar de exaurir muito, né, o dragão e tal, ainda assim é um poder maravilhoso que vai ajudar, que ajuda ela em determinada situação. Conveniente, né? Só que a questão mais gritante, assim, que eu parei para analisar é que por que um país que teoricamente está em guerra, porque eles estão ali num mundinho deles, que eles não podem sair, né? Porque para se proteger eles precisam estar ali dentro daquele mundinho. E quem tá fora também não pode entrar nesse mundinho. Então, assim, porque teoricamente um país que tá em guerra tá meio que sacrificando os seus melhores cadetes e aceitariam filhos de traidores, né? Traidores de uma revolução aí que aconteceu, rebeldes e tal, permitindo que eles alcancem cargos de poder, né? Patentes muito grandes ali, inclusive se unindo a dragões, que consequentemente vai aumentar o seu poder. Não faz muito sentido, se você parar para analisar. São filhos de traidores. Teoricamente, você pensa o quê? É possível que eles também sejam traidores. Então, por que eu vou dar poder a esses traidores? Enfim, também não é algo que me incomodou, assim, enormemente, apesar de tô, assim, com essa interrogação. Mas, é algo que eu acredito que vai ser desenvolvido durante, né, a narrativa da história, até porque tem 3 livros até o momento, mas vai ser uma série de pelo menos 5, então tem tempo ali para ela explicar essas coisas aí, essas interrogações que vão ficando durante os primeiros livros, né, obviamente. E aí eu tô esperando por isso, né, porque assim, por mais que eu goste de uma fantasia farofa, né, como dizem, goste do romance, da fantasia e tudo mais, o aspecto político de uma fantasia é o que mais me chama a atenção, né? Eu gosto de que haja sim o romance, mas que ele não seja o foco, né, principal, que a questão política da fantasia, do universo que foi criado ali, seja realmente o ponto principal da narrativa, né? Então eu acredito, né, e espero que haja explicações para essas interrogações aí que vão surgindo durante as leituras. No mais, sobre Chama de Ferro, está sendo bem mais lento do que Quarta Asa. A impressão que dá é que a autora correu bastante lá no primeiro livro, para depois explicar o que ela correu no primeiro livro em Chama de Ferro, sabe? E essa explicação torna a leitura um pouquinho mais lenta e acaba impactando no ritmo, né, de leitura, porque eu vim lendo Chama de Quarta Asa, assim, num frenesi. Eu li em 2 dias, mais ou menos, aí, e eu já tô, sei lá, em quase... vou pro 6º dia lendo Chama de Ferro e ainda não peguei no tranco, digamos assim, porque tá uma leitura realmente mais lenta, né? Não é que não tá fluindo, tá sim, tá bem interessante, porque essa questão política tá aparecendo bem mais, né? Até porque no primeiro livro a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, então tá explicando nesse livro. Então, tá demorando um pouquinho para engatar. E uma das coisas que tô gostando bastante, né, em Chama de Ferro, é a visibilidade da Violet enquanto cadete, enquanto guerreira, né, enquanto cavaleira, né. Ela não ficou à sombra do Xaden, até porque ele se formou, se tornou tenente e tal, e foi para um outro lugar. Inclusive, é uma das coisas que, apesar dele ter ido para outro lugar e a Violet, por isso, está tendo essa visibilidade, eles estão separados e... com tudo que aconteceu lá no final de Quarta Asa, né, a Violet descobriu o que descobriu, né, eu não vou falar para não soltar spoiler, minha meta é não dar spoiler nesse vlog. Ela foi atacada várias vezes, quer dizer, ela já foi atacada pelo menos umas 2 vezes,
Tanto ela quanto o grupinho ali que participou do que aconteceu lá no final de Quarta Asa, né? No ataque que aconteceu onde ela estava. Enfim, logo no primeiro dia do segundo ano dela, ela já é atacada. Alguém tenta matar ela, a mando de alguém lá, né? Que é o responsável pelo ataque do final de Quarta Asa. Ela foi ameaçada pelo pai do Dan, né? Inclusive, meu ranço pelo Dan continua a mesma coisa. Na verdade, acho que aumentou assim exponencialmente, porque se eu já não gostava dele, agora eu gosto menos. Apesar de que ele nem tá aparecendo tanto. Ele tava no segundo ano, então ele era líder de esquadrão, se eu não me engano. E agora ele virou dirigente de asa. Então, inclusive, ele é dirigente de asa. De qual asa? Da quarta asa, que é o esquadrão da Violet, né? Bem conveniente também. A irmã do Liam aparece, né? Obviamente. E o Liam tinha pedido pra Violet cuidar da irmã dele, né? Deixar ela... tentar salvar ela do que pudesse ser possível. Mas aparentemente a Sloane odeia a Violet porque ela atribui o que aconteceu com o Liam a Violet. Ou seja, só mais uma que vai querer matar a Violet. Ponto. E para completar, tem essa questão de estarem tentando fazer com que o Xaden e a Violet fiquem separados. O que faz ter pouquíssimas cenas entre os dois, né? Deles dois. E que, apesar de eu ame o plano político, né? Da fantasia e tudo mais, ainda assim, eu sinto falta deles dois. Eu sinto falta. Ele se formou, né, se tornou tenente, e aí a Violet tá no segundo ano, então ele como tenente, ele é enviado para um lugar aí de frente para poder cuidar desse lugar e tudo mais. E aí eles têm um dia de folga, né, tanto ele quanto ela. Então eles meio que estão se revezando. Uma semana ele vai para o instituto, né, onde ela tá estudando, outra semana ela vai para o lugar onde ele tá, né? Enfim, eles estão se vendo uma vez por semana. Só que eles mal ficam juntos, eles, tipo, trocam 2 palavras e ponto, porque às vezes ou ele tá patrulhando, ou ela tá envolvida em alguma atividade para poder passar para o terceiro ano, né? E tudo mais, enfim, no final eles mal se veem. E para completar, né, como se não bastasse tudo isso, ele quer porque quer que ela diga que o ama. Ela só quer oferecer o corpo dela nesse momento. Que ela pode oferecer é sexo, basicamente. Só que ele não quer isso, ele tá apaixonado por ela, ele quer um relacionamento com ela, enfim. E ele não aceita, né, usar o sexo, né, essa questão que eles têm, ele tem um fogo, que misericórdia, para poder recuperar ela, né, porque ele não mentiu para ela, mas omitiu coisas, né, dela que fez ela não ter tanta confiança nele. E a partir do momento que ela não tem confiança, não tem como ter um relacionamento, né? Porque nem só de amor o relacionamento vive. A confiança é a base e por isso eu até entendo ela, mas às vezes eu fico tipo, mano, se peguem logo, não aguento mais. E aí uma coisa que não me incomodou tanto em Quarta Asa, mas tá começando a me incomodar em Chama de Ferro, é o uso exacerbado de palavrões, sabe? Às vezes não se faz necessário, né? Não sei se a autora queria mostrar que eles são jovens e tal, e acaba sendo uma linguagem tão coloquial, que nem parece que eles têm 20 anos, sabe? Nem todo jovem de 20 e poucos anos fica falando palavrão o tempo todo, porque tipo assim, a cada 10 frases, 9 termina com um palavrão. Cara, pra quê? Não é necessário, simplesmente não faz uma... Às vezes, algumas frases nem cabe um palavrão ali, eu fico, tipo, várias interrogações na minha cabeça. Mas, enfim. E aí, como eu falei pra vocês, o Demi, ele quase não tá aparecendo, né? Mas temos um novo ranço, que é o tal de Varish, Vanish, não sei pronunciar o nome desse cara, vou chamar ele de Varish. Mas, meu Deus do céu, que eu tô sentindo ódios assim, ó, nas minhas veias por esse cara. De verdade, ele tá fazendo da vida da Violet um inferno. Ninguém se prontifica a fazer nada
basicamente, porque ninguém pode fazer porra nenhuma, todo mundo pode se matar e foda-se, né? E assim, ele meio que surgiu do nada, tá fazendo a vida dela um inferno a troco de nada, sem motivo. Na verdade, ele tem um motivo porque aparentemente ele sabe o que aconteceu lá na batalha que aconteceu no final de Quarta Asa. Sabe que ela sabe sobre o que tá acontecendo e tudo mais. Ou seja, ele deve estar ali mancomunado com o pai do Dem. Então, deve ser por isso que eles estão, né, pegando pesado com ela. E ele, obviamente, é o grande responsável por estar mantendo a Violet e o Xaden separados. Né? Qualquer oportunidade que ele tem de manter eles separados, ele mantém. Ódios. Finalmente, meu Deus, eu esperei tanto por esse momento. Mano, que satisfatório a morte do Vanish. Porque pra mim, eu vou chamar ele de Vanish, do Varys lá. Mano, tudo pra mim. Tudo. Merecido, super merecido. Ainda não sei se eu confio lá na pessoa que eu não confiava e acabou ajudando de alguma forma, tá? Um personagem específico que tinha morrido simplesmente foi ressuscitado, pra que não sabemos, porque até o presente momento ele não fez porra nenhuma na história, não. Por que ele voltou? Qual o propósito? E definitivamente a Mira, né, Mira, não sei como é que pronuncia, irmã da Violet, é uma das minhas personagens favoritas de toda a história, cara. Quando ela descobre que o fulaninho de tal lá, que eu não vou falar pra vocês, está vivo, ela dá um socão na cara dele e eu fiquei tipo, cara, super te entendo, eu faria exatamente a mesma coisa. Perfeita, zero defeitos. Eu tô muito irritada. Meu Deus. Quando eu penso que um personagem estúpido, imbecil morreu, que foi o Vanish lá, o Varys, me veio uma tal de Cat, que é ex do Xaden. Ai, estúpida, totalmente estúpida. Olha, se tem um exemplo de ex que vocês não deveriam seguir, é esse exemplo, o da Cat. Porque ela tá obcecada pela Violet. Ela quer o Xaden de volta, mas ela não quer o Xaden porque ela ama o Xaden ou porque ela sente alguma coisa por ele, não. Por causa de uma coroa, porque eles foram prometidos quando eram crianças e ele não quis levar esse relacionamento a sério, porque não sei, porque não queria mesmo. Aí ele se conecta, ama a Violet, né, de fato, e ela vem me fala de coroa. Ah, mulher, pelo amor de Deus. Ai, que saco. Eu espero que ela morra e a morte dela seja bem lenta, excruciante. Que ódio, nossa senhora, que ódio. Finalizei Chama de Ferro. Passou um pouquinho aí das 24 horas, acho que uma hora e meia mais ou menos. Eu não lembro bem. Mas só por isso eu tô finalizando esse vlog por aqui, né? Porque a proposta inicial era ler a trilogia que foi publicada até o momento em 24 horas, mas eu não levei em consideração a quantidade de páginas, né, que esses livros têm, que são calhamaços. Então eu só consegui ler os 2 primeiros, e aí eu vou trazer um segundo vlog pra vocês lendo Tempestade de Ônix, já tá aqui. E provavelmente esse segundo vlog vai ter spoilers, então já fiquem cientes disso. Mas eu acho mais viável fazer um segundo vlog, até porque esse vlog já está com, assim, mais de 1 hora de vídeo bruto, né? Sem edição. Enfim, vou falar um pouquinho das minhas considerações finais sobre Chama de Ferro, porque acho que eu já tinha até comentado com vocês que eu achava que tava tendo muita informação. E muitas dessas informações eu me vi ali questionando, né? Porque não tinha explicação, sabe? No final de Chama de Ferro, na parte ali onde a Violet tá tentando alguma coisa pra poder salvar todo mundo, quem já leu sabe o que é.
eu senti uma certa dificuldade de entender ali o que estava acontecendo, se eram os pensamentos da Violet, com quem ela estava falando, se era ela, se era a mãe dela, se era o irmão dela. Eu fiquei meio confusa ali, eu li e reli várias vezes e ainda assim estava meio confusa ali a narrativa daquele capítulo em si. Isso não aconteceu só no final, aconteceu em algumas partes do livro, né, alguns capítulos específicos que eu não sabia se tratava do pensamento da Violet ou se era, enfim, sabe? Porque o capítulo ele é gigante e às vezes ele é dividido em partes. Então ele termina uma parte e depois começa um parágrafo, que já é uma outra situação e isso, sei lá, quebra o raciocínio, pelo menos na minha concepção, né? Eu, enquanto leitora, isso quebra um pouco o meu raciocínio e eu fico meio perdida. Sobre a questão da Violet ter que sacrificar tudo, sempre se sacrificar por tudo e por todos, ou então todo mundo tá querendo matar ela já, olha, encheu o saco. Já era para ter ficado no primeiro capítulo, mas no primeiro livro, né, no caso, mas nesse livro a gente tem muita gente querendo matar ela, ela tentando se sacrificar por todo mundo, e aí ela tem uma parte que ela fala assim, eu preciso fazer isso para salvar o Xaden. Só que toda a construção da história vem, pelo menos foi o que eu entendi, dizer que se ela morrer, o Xaden morre. Se o Xaden morrer, ela morre também. Então como é que ela vai se sacrificar para salvar o Xaden se ela morrer, ele também morre? Não faz sentido, né? Outra coisa sobre as Tal Edges, né, que é a magia lá que foi feita não sei quantos anos atrás, que protege a Libagiate, né, e estava protegendo a Aretia, enfim. Primeiro, quando a Violet descobre como erguer essas édiges, não sei pronunciar, ela precisou de um dragão, o dragão mais forte de cada casta, que jogasse fogo nessas pedras, né? E conseguiu erguer as égides lá em Aretia e tudo, apesar de que foi fraca, né? Porque faltou um elemento específico que a gente tem no final, né, do livro. Mas aí, quando chega em Bagiate, só precisa de um dragão, ou dois ali, né? E alguém imbuindo aquela pedra de poder. Que no caso foi a Violet e outra pessoa que chegou a morrer por conta disso. Mas é o fogo dos dragões? Ou alguém precisa imbuir a pedra de poder e depois o dragão jogar fogo na pedra? Rebeca, se decida, tá? Se decida, explica o negócio direito, explique as coisas direito. Às vezes eu tenho a sensação que ela começou a criar uma coisa e não sabia explicar e só foi jogando, sabe? Como, por exemplo, os Venin. Eu entendi que os Wyvern, não sei se é assim que pronuncia, que é tipo uns dragão da Shopee, que cospe fogo azul e verde, enfim, eles são criados pelos Venins. Tá, mas como é que é criado os Venin? E aí a gente descobre, não, a gente entende melhor no final de Chama de Ferro que eles são criados a partir do momento que eles puxam muito da magia do chão. Que na minha percepção, assim, seria a magia da natureza, né? E que eles puxam através da terra. Quanto mais você puxar magia, mais você tem chance de se tornar um veninho, porque a magia cobra o seu preço. Foi isso que eu entendi. E até aí tudo bem. Mas como é que são criados os venin? Os Wyvern, né, no caso, que são os dragões. Como é que os venin criam esses dragões? A partir de qual magia? Como que eles surgiram, sabe? E esse mestre deles, que não aparece? E como é que esse mestre morreu tão facilmente, né? Por um personagem específico. Será que ele realmente morreu? Porque ele parecia ser tão forte, né, e tal, e apesar de que teve consequência a morte dele para o personagem em si que matou, ainda assim nem mostra, sabe? Tipo, eu pensei, ele era tão
um inimigo tão direto ali deles, e a Rebecca não se deu o trabalho de construir uma batalha entre eles, sabe? Só mostra a parte da Violet tentando erguer as edges e matando não, né? Outro personagem lá morrendo, que inclusive pra mim tanto faz como tanto fez. Eu vi muita gente dizendo que sofreu, chorou, se esperneou por causa desse final. E pra mim, essa personagem ter morrido... Eu gostei da construção dessa personagem porque ela não se tornou uma vilã, né, absurda, mas assim, pra mim nem fede nem cheira. E o que mais? Eu senti a falta de ver a batalha acontecer com esse mestre. Porque os próprios Venin e os Riven, eles estavam esperando o mestre chegar para poder atacar. E aí esse mestre chega e não tem uma cena dos cadetes, ou do Xaden, ou do Brennan, enfim, dos cavaleiros em si, batalhando com ele. Não tem uma cena. Eu achei que teve muita informação, porém muita informação sem explicação. Acontece muita coisa para você assimilar. E eu dei 4 estrelas para esse livro também. Porque realmente, às vezes eu sentia que a história não estava andando tanto quanto eu gostaria pela quantidade de informação que estavam dando, sabe? E outra coisa também que é bem, tipo, aleatório. Eles estavam no meio eles estão, né, no meio de uma guerra. O que é que o Xaden e a Violet decidem fazer? Ah, vamos transar. Foda-se. Tem uma situação em específico que é uma cena que é muito falada, né? Que é a cena do trono lá e tal. E assim, depois do que ela briga com a Cat, né? Que é aquela vagabunda. Agora ela amenizou um pouco o meu ranço com ela, mas enfim. Elas brigam e tal, a Cat super provoca ela de várias formas possíveis. E aí o Xaden tira ela lá, né, e leva ela pra assembleia, manda todo mundo sair, fecha as portas. O que ele vai fazer? Vai transar com ela. Aí depois que acontece, eles vão conversar sobre, que inclusive essa conversa foi maravilhosa, bem esclarecedora e tudo mais. Só que eu acho que deveria ter vindo antes, né, antes deles se atracarem lá naquele trono. Mas tudo bem. Enfim, na minha percepção, a gente no primeiro livro sabe mais ou menos tudo assim sobre Bajat. Nesse livro a gente sabe mais ou menos tudo ali sobre os paladinos, sobre Aretia, sobre a revolução em si, né? Como se deu, como é que eles começaram. Sobre até as cicatrizes do Xaden, né? Por ele ser responsável por todos os marcados, né? Da revolução, enfim. E eu acho que esse terceiro livro, né, Tempestade de Ônix, vai trazer um pouquinho dos Venin, né? Vai explicar os Venin, como é que eles surgem, como é que eles são criados, os Riven, como é que eles são criados, se esse mestre realmente morreu ou não. Enfim, tô esperando por isso, porque é complicado você tá lendo uma fantasia que ele te dá muita informação, mas não explica. E eu entendo que por ser uma série, muita explicação vai vir nos outros livros. Só que eu tô acostumada a ter ficar tipo um gancho para o próximo livro e não várias pontas soltas para ser corrigida no próximo livro. Não sei se tá fazendo sentido para vocês, mas na minha cabeça fez sentido. Enfim, eu entendo que é o primeiro livro, os primeiros livros de fantasia da Rebecca. Ela ainda tá, né, aprendendo a navegar dentro desse gênero e tudo mais. Ela é se eu não me engano, ela é uma autora de romance, né? Não à toa, na fantasia dela tem esse romance, né? Esse hot e tal. Mas me incomoda. Como leitora de fantasia, que eu gosto muito de ler fantasia, me incomoda um pouco porque eu me sinto aérea ali na história, sem entender muita coisa. Mas eu espero que haja explicação para todos esses pontinhos de interrogação que eu vou criando conforme eu vou lendo. Mas enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. E até o próximo vídeo.